Olá, bem-vindo a mais um programa Entre Líderes, programa que tenho o prazer de fazer junto com Nancy Assad, minha querida amiga, e trazendo aqui pessoas muito especiais, normalmente pessoas de recursos humanos, CEOs, diretores, e agora um CAO. Aliás, é um termo novo, até bem aproveito para te apresentar aqui, Sérgio Póvoa, seja muito bem-vindo em nosso programa. Obrigado pelo convite, Nancy, Reinaldo, muito feliz de estar aqui com vocês. O que você fez de diferente desde que você entrou na empresa na qual você trabalha hoje? O meu trabalho principal, que eu dou dica para as pessoas, entra na empresa, entende a cultura da empresa. É uma empresa nacional, entende os donos, entende os colaboradores, entende como está o clima, a demografia. O pessoal tem ensino médio, o pessoal tem gente que não tem letramento nenhum na companhia. Porque você, a partir do momento que você faz esse diagnóstico, você consegue verificar o que faz sentido para aquela empresa. Então, o meu trabalho na Jamef foi um pouco esse, foi de pegar a parte de cultura e entender como que esta cultura se conecta com a nossa ambição, que era ser uma melhor empresa para trabalhar, que é o GPTW, que você já deve ter ouvido aí também, sim. Que inclusive a gente foi certificado em dezembro. Que Great Place to Work, ou seja, as melhores empresas para se trabalhar. É um sinal importante de que o trabalho está evoluindo. Então, o que eu faço vocês estão lá, categorizados nessa condição? Sim. Conseguiram já essa certificação? A gente foi certificado. Eu estou 3 anos lá, então os primeiros anos eu fiz esse trabalho que para mim eu não acredito num prêmio externo, se dentro de casa as pessoas estão infelizes. Tá. Olha, gente, isso merece se repetir. Eu não acredito em certificações externas, em prêmios, se dentro da companhia as pessoas estão infelizes. Olha só, que bonito porque, senão eu não estou fazendo meu papel, né? Porque o meu papel é fazer essas pessoas felizes, porque eu acredito que pessoas felizes geram resultado. Eu não tenho dúvida alguma. Toda empresa que eu trabalhei, que o ambiente era saudável, que as pessoas são felizes, o resultado vem. Porque as pessoas se comprometem, as pessoas dão um máximo, elas têm comunicação clara. Porque também tem tudo isso, né? Você não pode estar numa empresa que não comunica, que não está próxima dos colaboradores, e espera que tenha um resultado. Ela nem sabe o que espera dela. Né? Então, o meu papel tem sido um pouco esse, de transformar a organização que eu estou, mas dentro do que ela espera e não dentro do que eu espero. Sim. É um jogo que a gente quebra de ego, porque quando a gente entra em RH, a gente acha que a gente tem todo o poder, né? Eu sou RH, eu tenho informação, eu tenho poder, eu tenho processo decisório, e aí você quebrar isso para falar, não, eu estou aqui pela comunidade que está aqui em volta, porque esse é o nosso papel, são 3.400 funcionários, como eu te falei. Você imagina se você faz uma coisa pensando em você e não está pensando em 3.400 pessoas. É empresa nacional? É nacional. E essas inclui motoristas? Inclui motorista, temos mais de 300 motoristas. Equipe de motorista própria. Próprio, que vai para a rua, que larga sua família, fica 2, 3 dias fora. Então tudo isso tem que ser trabalhado com muita empatia, né? Com muita vulnerabilidade também. Que tem Qual é o foco da Jamef, dessa empresa que você atua? A Jamef ela atua com transporte de fracionado. Então a gente não trabalha, não é um mercado livre, porque o mercado livre é muito para o consumidor. Logística. A logística que o Mercado Livre faz, mas para empresas, o B2B que chama, né? Tá. Então a gente faz essa transação para B2B, mas também de pacote, fracionado. Então são milhares, né, de pacotes. Vocês têm um centro de distribuição? Temos 32 centros de distribuições pelo Brasil. Todas as capitais a gente tem, então, e em São Paulo é o maior, né? O maior volume sai de São Paulo. Você leva e traz, ou seja, aonde fica esse centro de distribuição? Aqui fica em Osasco. Em Osasco. Perto do SBT. Tá. Acho que vocês devem conhecer, que é na frente, né? Legal. Puxa vida. Então é muito Quanta isso, gente, né? Sobre a sua batuta aí, hein? E principalmente com essa coisa de como que eu faço os 40 líderes da empresa tocarem nessa mesma sintonia. Porque o meu trabalho não pode ser isolado, eu nem posso ter a pretensão de achar que eu faço a diferença sozinho. Não. O que faz a diferença é esse grupo com o mesmo potencial, com o mesmo pensamento, com a mesma empatia, a mesma vulnerabilidade, que é uma palavra que virou bonita depois da pandemia, mas ela é super importante. O líder tem que ser vulnerável, a gente não sabe de tudo. E qual que é o segredo para lidar com esses 40 líderes? Olha, o segredo é sangue, suor e lágrimas. Porque tem dia que você fala assim, dei 10 passos para frente, tem dia que você fala, nossa, voltei tudo, né? Porque o líder é uma pessoa, ele também tem medo, ele tem medo de ser mandado embora, ele tem medo da comunicação dele não ser assertiva. A gente acabou de falar, ele tem medo do feedback, às vezes o feedback dele não é bem feito também. Então assim, a gente por que o RH... Eu acho que eu brinco com os meus colegas, é uma área que não parece que avança pouco, porque a gente há 20 anos a gente fala das mesmas tendências, né? Treinar liderança, comunicação, pipeline, e eu acho que o que está faltando é a gente entender que o líder, ele é uma pessoa.
Esse líder, para ser um bom líder, ele precisa também ter um momento de vulnerabilidade, poder falar assim, hoje eu não estou conseguindo conversar com vocês, me perdoem, mas as pessoas têm dificuldade, porque quando o líder fala isso, ele parece fraco. Muitas empresas mandam embora, vocês sabem disso, porque o líder tem que ser o super-homem. Tem que fingir que está sempre bem. Tem que fingir que está sempre bem. Eu acho que esse é um dos grandes problemas do mundo corporativo, né? Você não é aceito como um ser humano, mas assim como um soldado que está sempre pronto para a guerra, né? Ainda bem que mudou, que antigamente quando eu entrei no mercado de trabalho, a minha gestora falava para mim o seguinte, da porta para fora você pode ser o que você quiser, aqui dentro você tem que ser assim. E eu não consigo acreditar numa pessoa que da porta para fora é uma e da porta para dentro é outra, porque para mim você é único. Né? Se a gente fala muito, a gente vai falar muito da empresa, vai falar muito fora da empresa. Se a gente é grosseiro, você vai ser grosseiro em qualquer lugar. Então essa coisa que tinha que ser, mas antigamente tinha esse personagem, né? O personagem empresarial. Tanto que assim, agora eu vou vestir uma outra camisa, agora eu vou cuidar da família e da empresa, como se a pessoa representasse um papel. O papel artificial. O próprio psicólogo, né? Antigamente você achava que o psicólogo ia ao banheiro, que o psicólogo tinha vida. Lembra que tinha uma diferença, que o psicólogo era um ser, não tinha rede social, né? Quando a gente dava media training bem antigamente, a gente falava, você é a personalidade organizacional, né? Então você não é mais o Sérgio. Tem gente que se julga. E curioso assim, você falando de comunicação e os vários tipos e estilos de pessoas, né? Então aquelas pessoas que são... Você é uma pessoa que logo começou no começo da nossa conversa aqui, mostrou a sua humildade, de onde você veio, sua base lá no Rio de Janeiro, tal, lidando, e assim, com limpeza, ou seja, um trabalho humilde, também tem essa origem de humilde, então eu sei exatamente o que significa isso. E depois, gradativamente, tanto que eu trabalhava para ajudar em casa, para ajudar a pagar as contas, não, família de 5 filhos, etc. Eu comecei a trabalhar com esse objetivo. E comecei a trabalhar cedo. Com 13 anos de idade, eu estava, na época eu podia trabalhar com 13 anos, né? Registrado, eu estava lá. Mas assim, sempre com essa intenção de ajudar, de apoiar, depois vai fazendo, construindo a sua própria trajetória. Mas assim, tem pessoas que não são nada, recebe agora eu sou o líder. E parece que a pessoa incorpora um personagem, agora eu sou o líder, né? No sul, a pessoa então fica com o nariz empinado, olhando para cima. E lá no sul... O líder inacessível, né? Não, e se você quiser conhecer uma pessoa, dá um cargo para ela. E lá no sul diz assim, que é o chamado engolidor de pau de fazer polenta. Aquela pessoa que parece que tem assim um cabo de vassoura e não olha para baixo, ou seja, não tem humildade, não tem sensibilidade. E esse é um dos principais recursos e características do profissional de recursos humanos, que é uma pessoa que está lá para servir as outras pessoas. E vai servir de que maneira? Criando condições para dar o treinamento, a formação. Desde o momento que a pessoa entra na empresa e você cuida de 3.400 pessoas diretamente. Curiosamente, conversando com o César Bresciani, que esteve aqui com a gente, pessoa extraordinária, maravilhosa, você disse que é amigo dela, por isso que eu estou falando dela aqui agora. Ele falou assim, que nós lidamos aqui na empresa com 9.000 pessoas diretamente, só que essas 9.000, levando as famílias de maneira geral, chega em torno de 17.000 pessoas, muito impacto, né? Que a gente tem um impacto diretamente na vida dessas pessoas. Então veja assim, quantas pessoas, certamente essas 3.400 vão lá para 10.000, tantas outras pessoas que acabam sendo influenciadas por um trabalho que você faz em relação à cultura, à tradição, de oferecer treinamento, desenvolvimento e ajudar as pessoas a serem melhores pessoas. Né? Como é importante. E outra, eu penso que uma pessoa, em primeiro lugar, talvez em todos os valores que uma pessoa tem, de segurança, etc., como cada empresa tem, de honestidade, integridade, valores, a primeira delas é assim, ser um servidor. Fazer com que o seu trabalho impacte outras pessoas a partir do seu trabalho de ajudar, de apoiar, de sustentar o crescimento das outras pessoas. E aí entendo que é, de fato, o grande papel desse gestor que participa desde um processo decisório, como head da organização, para que, enfim, os investimentos sejam feitos no desenvolvimento, treinamento das pessoas, que são os principais recursos para que a empresa possa cumprir a sua missão de produção, de lucratividade, etc. Não só permanecer, mas crescer no mercado que se torna cada vez mais competitivo. E se você parar para pensar, nos últimos ano e meio, 2, com o advento da inteligência artificial, o líder hoje, se ele não for um líder vulnerável, se não for um líder que entende que ele tem que fazer o resultado através do seu time, usando o que tem de melhor, e que tem hora que o time sabe mais do que ele vai embora. Sim. Eu dou aula também. Como que é a aula hoje em dia? Você dá aula, o cara já está no chat GPT.
Você fala uma coisa e fala assim, opa, aqui está dizendo o contrário. Então não dá mais para você chegar lá com aquela pose de professor, com pose de líder, porque o teu liderado está na hora que você está falando, ó, porque o resultado não sei o quê. Ele fala assim, não, mas isso aí na DRE não é assim. Né? Então se você não está preparado, ou se você não dá mais para funcionar. Esse líder, que era o líder só de aparência que a gente acabou de falar, ele está fadado a um insucesso e entrar no burnout e morrer. Porque assim, não tem chance de sobreviver numa organização com essa juventude hoje que... A gente está falando, eles estão no celular e estão prestando atenção, que é pior, né? Porque a gente às vezes acha que não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo, eles conseguem fazer 3 e muito bem, né? O que você acha dessa NR1? Como que isso vai impactar? Você acha isso... O que você pensa a respeito? Eu sou, antes de tudo, uma pessoa de RH que tem muita ideologia de acreditar que as pessoas importam. Então, acho que a NR1 ela traz um olhar que as organizações precisam ter, que é para a saúde do colaborador e a saúde mental. Porque muitas empresas estão adoecendo as pessoas com uma carga horária que não existe, com falta de cuidado das pessoas, com uma falta de segurança dentro do ambiente de trabalho. Então, eu acho que ela vem como um sinal de alerta de você precisa olhar para a pessoa como um ser humano. Ela não é Charlie Chaplin, né? Ela não é uma máquina, uma engenharia, uma peça daquela máquina. Ela é uma pessoa, que um dia ela vai estar feliz, um dia ela vai estar triste, você não pode julgá-la só porque ela tem que estar feliz todo dia, entregando o máximo todo dia de produtividade. Então eu vejo muito positivo, porque a nossa empresa já trabalha muito forte isso. A gente já tem psicólogo disponível, a gente já tem um plano de saúde, a gente já tem um espaço para descompressão, que a gente chama, que as pessoas vão para jogar, para fazer alguma coisa. Então assim, eu acho que é importante. Porque é como quando apareceu o SESMIT lá atrás, né, saúde e segurança, que as pessoas perdiam perna, braço nas organizações, não tinha ninguém olhando para isso. Então eu sinto que é uma necessidade... Você acha que é um progresso? Eu acho que é um progresso, porque eu acho que as empresas têm que olhar para as pessoas... Eu acho que é mais humanizar ainda, né? Sim. Tem um humano na tua empresa que pode ter um burnout, você precisa estar tomando cuidado dele. Né? Tem uma tendência hoje, pessoal, claro, a gente lida com treinamento, desenvolvimento de pessoas e damos servindo as empresas e as pessoas. Então é claro que a gente sempre oferece os nossos soft skills, etc. E mais do que nunca eu tenho ouvido falar assim, que mais do que nunca está chegando agora aquela visão do hard skills, ou seja, a questão da humanização, que você acabou de falar, do respeito, da valorização da pessoa, na sua família, nas suas condições de saúde mental, etc., como a NR está fazendo, que vem a ser para dar uma cutucada. Olha, se você não fizer, vai ter penalidade, vai ter multa. De que maneiras, então, a empresa começa em função dessa nova consciência e que vem de cima para baixo imposta. Para que, da mesma maneira que dá um tempo atrás, eram valorizadas aquelas empresas que faziam um trabalho de diversidade, aquelas empresas que valorizavam o meio ambiente. Então, em termos de moda, estamos no mercado, estamos fazendo isso, preservando o meio ambiente, etc. Então, em função do marketing, acabaram começando seus primeiros movimentos. Só que depois virou cultura. E mais do que nunca agora, assim, nós estamos preocupados com o meio ambiente de verdade, não apenas em função de uma tendência, de um modismo, mas em função da consciência da importância de que uma empresa atua num cenário e num contexto. E se a empresa não estiver preocupada com isso, daqui a pouco não temos mais nem cenário nem contexto. É a mesma coisa agora focada nas pessoas, né, em termos de doença mental, que não é para ter doença mental, é para evitar que as pessoas tenham burnout, etc., excesso de preocupação. E aí a gente quebra uma outra coisa que se falava muito antigamente, que era, não me interessa a sua vida pessoal, você aqui dentro é um profissional. E hoje interessa. E aí é muito chocante quando eu vou conversar com algumas pessoas e a pessoa faltou. Qual é a primeira intenção do chefe? Manda embora. Absenteísta. Aí eu falo assim, pergunta o que está acontecendo. Muitas vezes é o quê? Minha mãe está com câncer, eu não tenho com quem deixar meu filho está doente. Se você tem um olhar humano e você acolhe essa pessoa, ela vai voltar com um comprometimento máximo para a tua organização. É isso mesmo. Porque ela se sente respeitada e ela se sente olhada. Então, acho que essa coisa de você poder ser você e poder ter fragilidade e não ser aquela coisa do julgamento, a mulher tem filho, não posso contratar porque ela vai ter que largar o trabalho, mas com um olhar verdadeiro, humano. Pelo fato de ser mãe, que ela pode se ausentar em função da maternidade. Vou tomar decisão por isso, né? Eu não contrato mulher, eu já ouvi um colega meu falar, eu não contrato mulher porque ela fica grávida, no meu departamento não dá. Eu falei, meu Deus do céu. Que mentalidade. Que mentalidade, né? Então, assim, a gente está falando de muitos avanços, como a gente está falando de uma NR1, que eu talvez esteja de peito aberto, mas pode ter muitos colegas meus que não estão. Porque pode ser traumatizante para as pessoas. Eu escuto muitas críticas que pode haver um abuso do colaborador em função da proteção da lei, né? Muitos profissionais de RH comentaram comigo, a gente tem essa preocupação,
que isso aí pode gerar um abuso. Eu acho que é como a lei de cotas, eu acho que tem muita lei que, se você olhar pela origem, não deveria existir. Porque ela está cuidando de uma coisa que você já deveria estar se preocupando com a organização. Natural, né? Não deveria ser lei, não deveria ser lei, postura. Caso, eu entendo que a pessoa talvez não tenha entendido e também vasculhado efetivamente o tipo de valores que você tem, que é esse lado da humanização, que aliás é uma tendência e daqui para frente, etc., mais e mais, estamos vendo sob a égide da humanização, do respeito, da consideração. Não significa que em alguns momentos não tem que ter uma firmeza, definição, temos que mudar, temos que tomar decisões e ter uma postura firme, mas assertiva, mas não significa falta de respeito. Mas vocês não acham incrível a gente falar que o RH 4.0 é ser humano? Porque o RH nasceu para ser humano, né? Eu fico assim, às vezes eu acho que eu tô com aquela tela azul que tinha no computador bugado, que eu falo, meu Deus, o RH nasce para cuidar de gente. Aí a gente fala que a grande evolução é ser humano, né? Aí você fala, nossa, chegamos então onde deveria. Que você falou uma coisa importante no nosso começo aqui, que o RH passou por muita fase. Ele passou por aquela fase que era simplesmente folha de pagamento, uma fase que ele tinha que só falar de negócio, porque se ele falasse de gente era um crime, porque é o business partner. Ele só fala de negócio, entende de negócio, sabe como faz o negócio. Aí voltou um RH meio do caminho e agora está essa coisa da humanização. Mas é uma trilha longa. A gente está falando, o folha de pagamento, a gente está falando que foi ontem. A gente está falando de 15, 20 anos, 30 anos 30 atrás. anos atrás. Né? Então, assim, que era o famoso departamento pessoal, né? Então me convidam, às vezes falam assim, Sérgio, vamos falar de humanização. Eu falo assim, eu tenho vergonha, porque eu não sei falar de humanização, porque para mim humanização, a minha vida inteira foi pensando no humano dentro desse contexto empresarial. É a mesma coisa que agora, assim, uma tendência de falar sobre diversidade, sobre respeito. Cara, sempre houve. Se bem que a gente vivia lá na época lá dos trapalhões, das brincadeiras, das piadas que nós contávamos, que não podemos contar mais hoje, em função até uma questão de respeito e uma nova consciência. E tudo bem, porque a gente aprende, ou seja, então se é uma questão de algumas, ou seja, é questão de uma adaptação em relação às circunstâncias e realmente valorização da mulher, mais do que nunca. As nossas gerações sofreram mais do que essas jovens, porque esses jovens já nascem com essa cabeça que tudo é permitido, tudo é igual, não tem diferença, mas a nossa, a gente teve muita adaptação na forma de falar, né? Não tinha aquela piadinha que até hoje eu ainda ouço algumas pessoas falar, você está nervosa, come um chocolate. Para a mulher, a gente falava, tudo era muito natural, né? Então agora o mundo ficou chato, você não pode falar nada, que é tudo... E é tão legal quando você entende que é menos chatice, mas é muito mais você atravessar outro, porque eu tenho uma filha que está com 20 anos agora, e ela me ensinou muito, porque eu abria a boca, ela pá. Você fala, uau! Né? Desculpa, eu também já pedi desculpas várias vezes. Opa, porque você acha que é uma piada e ela não ri, né? E eles não riem, eles ficam olhando pra você tipo assim. Tio do pavê, né? O tio do pavê está falando alguma coisa. Eu tenho 2 filhos homens e tenho os meus parceiros lá, que são todos jovens, né, na agência. E aí, às vezes, eu tenho uns comportamentos, eu sou assim... Eu dou muito razão para os homens. Eu acho que os homens, às vezes, são uns coitados na mão das mulheres. Menino, como você quase apanha. Eu apanho. Fala por experiência própria. Eu apanho. Eu acho que ela entende o seu... né? Ela tem empatia por você, Rinaldo. Não, eu falo, gente, não é assim, não é só... Porque agora tudo é defesa da mulher, tudo é defesa... Então, às vezes, você tem que ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio, né? Porque o homem também é um ser humano. Eu já vi muito homem apanhando e levando facada de mulher num prédio que eu morei. O equilíbrio é tudo, né? Porque eu acho que eu olho para essa geração nova que está entrando no mercado e eu fico encantado, porque é uma geração que, quando a gente fala de GNR1, eles não vão precisar de GNR1. Não precisa porque se eles estão ali e tem um problema que está atrapalhando, eles vão embora. Eles não têm o compromisso que a gente ficava sofrendo com o gestor que era tóxico, a gente ficava porque a gente precisava do dinheiro. Essa geração que está entrando, elas têm uma preocupação, em primeiro lugar, muitas não querem carro, muitas não querem carro, muitas não estão esperando virar líder, querem simplesmente ganhar seu dinheiro, ter seu espaço no que gosta de fazer. Então eu fico encantado, porque é um pessoal que chega na minha mesa e fala assim, eu contratei uma pessoa 15 dias depois, eu não sei se eu vou ficar na companhia, porque eu não estou me adaptando bem, assim, eu estou tendo que acordar muito cedo. Aí eu falava assim, meu Deus, tudo que eu faço, né? Com a maior naturalidade, e ele está trazendo, e eu falei, cara, ele está certo. Ele está trazendo o seguinte, eu talvez tenha um problema de adaptação, porque eu não gosto de acordar cedo, eu quero fazer minha natação antes de ir para o trabalho. Aí eu falei, olha, legal a companhia desse jeito aqui, e eu espero que você se adapte. Se não se adaptar, vamos conversar. Porque você vai encontrar uma empresa que você se encaixa, então. E ele hoje está lá há quase 6 meses, super feliz, porque também... mas é muito legal quando, em 15 dias, a pessoa não tem medo de falar isso para o gestor.
a gente ficava 90 dias esperando a experiência acabar para falar alguma coisa um pouco mais pesadinha, né? Porque qualquer coisa na experiência podia ser mandada embora. Então, a gente tem que aprender muito com essa geração, que é uma geração que ela não leva desaforo, mas ao mesmo tempo tem muito para trazer para a gente. E você sabe o que eu acho interessante? Eu acho assim que não deveria existir diferença entre homem e mulher, né? O homem e a mulher, eles são complementares na execução das tarefas e tudo, e todos têm o seu valor, né? Então eu acho que essa nova geração, eles trazem isso, a igualdade, né? Que eu acho que essa igualdade entre o homem e a mulher é fundamental para um bom negócio. E, né, você vê nessa geração o homem largando o trabalho porque a mulher ganha um pouco mais e está tudo bem. Antigamente não podia, era um crime. Não. Como que o homem provedor ia fazer isso? Então isso você está falando é super legal. Que você olha para essa geração e você fala, meu Deus, né, onde vai dar isso? Eu estou com pena do líder do futuro. Mas, aproveitando um pouquinho mais a sua generosidade, gostaria que você, olhando para aquela câmera, falasse um pouquinho assim, para essa moçada que está chegando agora e essa visão em termos de recursos humanos, que sugestões, que orientações você acha que seria interessante, você, como se fosse falar para o seu filho, daqui para frente, se preocupe com isso, temos agora inteligência artificial, mas tem um lado aí que é um lado que você deve ser empresário, enfim, algum conselho que você daria? Assim, para mim o principal conselho é seja você, não tenha medo de ser você, porque a gente vai achar às vezes que a gente é uma fraude, mas a gente é o que a gente é. E não tenha medo e abra espaço para aprender, que foi o que eu falei no começo da conversa. O espaço para aprendizagem que vai fazer você avançar na tua vida. Eu não estou falando de avançar para virar gerente, diretor, estou falando para avançar no espaço que a sua cabeça vai abrir para você entender o mundo, entender o universo, entender as pessoas. Então, assim, sejam vulneráveis também, que eu acho que é super importante, mas sejam vocês, eu acho que é isso. Eu brinco com o pessoal, sai do armário, sabe? Porque ficar no armário só vai te isolar e vai fazer você perder tempo. E te deixar triste. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que ser feliz, entendendo que vai ter momento infeliz, sim. Não estou falando que a vida é linda e maravilhosa, mas não adianta você ficar remoendo o que está ruim e não ver o espaço do que tem para você fazer de legal. Que foi aí que eu acho que eu avancei. Sabe, quando eu estava lavando o banheiro, eu podia estar lá chorando, estou lavando o banheiro. Eu falava, não, vou lavar rápido. Você fica cafezinho rápido. E fazer bem feito porque... Até porque é a minha maneira de fazer também. Sim. Eu não vou fazer mal feito só porque... Tinha um colega meu que falava assim, vamos cuspir na garrafa de café do gerente. Eu falava assim, não passava nem pela minha cabeça, sabe? Porque eu tinha tanta gratidão por aquele emprego que dava o meu salário para eu ajudar a minha família, que como que eu ia fazer alguma coisa de errado, né? Então acho que é isso, gente. Vamos ser a gente, porque eu acho que o mundo está precisando de pessoas humanas que sejam elas, como você falou, com suas alegrias, suas tristezas, sabe? Porque eu acho que essa conexão humana, ela é explosiva no final do dia.